Enquanto a turma chega, eu vou pedir para vocês irem lá no bate-papo, mandar para mim, por favor, o nome de vocês para valer como chamada, tá? Por favor. Isso, vai lá no bate-papo, me manda o nome de vocês. Tá valendo como chamada isso daqui, então não deixe de colocar o seu nome. Quem chegou depois vai lá e coloca o nome de vocês. E quando vocês estão colocando aí o nome, eu vou dando alguns recados, tá? O primeiro é relacionado ao desafio de vocês. Já está corrigido, já tenho as notas, então depois do meio-dia e 15, você pode ir lá no WhatsApp e me perguntar qual que é a sua nota do desafio. Vou pedir encarecidamente que se identifique. Oi, Bia, eu sou o aluno tal do 7º ano. Qual que é a minha nota, por favor? Coloca o nome, porque eu não tenho o telefone salvo de vocês, tá? Então não aparece foto, não aparece nome para mim. Tá? Bia, qual que é a minha nota? Poxa, eu tenho 500 alunos, né? Como que eu vou saber quem é você? Tá? Se identifica, coloca o seu nome completo e a sala me pergunta qual que é a sua nota que eu te respondo assim que der, tá? Então a aula acaba meio-dia e 15, eu devo almoçar e depois eu respondo a vocês, tá bom? Só me mandar uma mensagenzinha lá no privado, no WhatsApp, que eu respondo. Mas você não vai mudar por e-mail? Mando sim a correção para vocês, igual fiz outra vez, tá? Oi. Teve muita média perdida? Na verdade, não. O 7º ano foi, das turmas que eu apliquei essa semana, foi a turma que saiu melhor. O 7º ano, tá? Foi que saiu melhor. E na sexta-feira, pessoal, que vem, daqui uma semana, vocês têm o desafio, né? O desafio não, o simulado, né? O simulado, o conteúdo que vai cair, quem já olhou no SAS Conecta agora de manhã, já viu que eu já postei lá qual que é a matéria do desafio, mas eu vou falar para vocês. Para o 7º ano, o que vai cair no desafio está no capítulo 8 até a página 47, tá bom? Então, capítulo 8 até a página 47 é a matéria do simulado de vocês. Capítulo 8 até a página 47, tá bom? E não vai consultar, né? Você que sabe, porque acho que vocês terão apenas 1 hora para fazer o simulado, tá? Se você fica perdendo muito tempo consultando todas as disciplinas, pode ser que você fique prejudicado, vocês não consigam responder tudo, tá? Capítulo 8 até a 47? Isso, exato. Tá bom? Certo? Que vai falar dessa questão do descobrimento, como que os espanhóis começaram a explorar a América e assim por diante. Tá bom? Perfeito? Então, pessoal, se identifica depois para mim, quem quiser saber a sua nota, coloca lá o seu nome, a sua sala, que eu passo a nota depois que eu almoçar, tá? Eu acabo meio-dia e 15, preparo o almoço, acho que lá por 1 hora eu já volto a trabalhar e envio para vocês as notas. Tá bom? Certinho? Combinados assim? Sim, turma? E outra coisa, eu vou fechar as notas de vocês hoje à noite. Eu estive olhando a sala de aula virtual e tem gente que não entregou nenhuma tarefa. Vai ficar seus 4 pontos de tarefa. Certo? Então, você tem até hoje à noite para postar as atividades da sala de aula virtual. Teve gente que não entregou nada. Ou seja, vai ficar sem a nota de tudo. Não adianta você tirar 7, 7,5 no desafio e não entregar as atividades, né? Que aí corre o risco de você ficar de NO do mesmo jeito. Entrega. No caso do Guilherme, que é aluno novo, depois eu já conversei com a Elvira, nós vamos trabalhar com ele de forma diferenciada, tá, Guilherme? Então não se preocupa, a sua nota do desafio gastronômico já foi contabilizada, tá bom? Agora, os outros colegas, vocês estão desde o começo do ano comigo. Então, vocês têm que enviar as atividades por lá. Oi. O Gustavo de Aula é os 3 novos mentais, a globalização gastronômica, qual é o outro mesmo? E o meme que vocês fizeram. Sim, eu fiz tudo. Né? Tá? Então, verifica lá se você entregou tudo. Porque senão, porque amanhã eu já tenho que estar com tudo pronto. Na verdade, seria hoje. Que eu tinha que estar com tudo fechado. Mas eu tô vendo que tem gente que não entregou nada. E aí? Vocês vão ficar sem nota? Tá?
Então, olha lá, porque hoje eu tenho que estar com as notas fechadas. Amanhã já estou cedo, eu estou mandando e-mail para eu vir. Tá? Então, vocês têm hoje até o começo da noite para enviar as atividades para mim na sala de aula virtual. Perfeito? Certinho? Ô, Então, Bia, vamos mas quando lá. você fala fechar a nota, é tudo o ponto de pontuação Tudo. final? Só Mas você não não tem que contar o simulado? Só não vou colocar o simulado, porque aí depois eu mando para a Elvira e ela acrescenta o simulado. E aí quem ficou abaixo da média vai ficar de NO. Entendeu? Tá. Certo? Mas você vai divulgar essas notas então amanhã? O quê? As Do notas desafio totais. eu já tenho. Do Não, desafio eu sim, já tenho. as notas totais que vem no boletim. Aí depois a Elvira que vai passar para vocês, tá? Eu não vou Ah, passar nota individual, não. Tá bom? tá, tá. Tá? Então vamos lá. Pessoal, a gente estava falando na aula de ontem, né? Como que os espanhóis contribuíram para o fim do Império Azteca e do Império Inca, né? Aí até me lembro que na terça-feira teve gente que ficou super chocado de ver o tanto que os espanhóis foram sacanas, né? Com os incas quando prometeram libertar o imperador e acabaram matando depois que a sala foi toda cheia de ouro, né? Lembra-se disso que a gente comentou? Sim? Lembra, né? Então, pessoal, a gente pode perceber que a Espanha, ela começou a explorar a América justamente motivada pela potencialidade de se enriquecer com a disponibilidade de ouro que a América tinha, né? Então, ela começou a incentivar que cada vez mais pessoas viessem para cá para explorar riquezas, principalmente ouro e prata. E aí, claro, que os espanhóis eles começaram a fazer uso das mãos de obras encontradas naquele momento. Quem é que estava aqui na América que poderia servir de mão de obra? Os indígenas, não é? Então, a primeira mão de obra que os espanhóis começaram a utilizar era mão de obra indígena, uma mão de obra escrava. Como assim, Bia, uma mão de obra escrava? Essas pessoas, os indígenas, eles eram forçados a trabalhar nas minas. Então, existiam grupos de espanhóis que ficavam responsáveis de irem até o meio da mata e até as tribos indígenas capturar indivíduos considerados saudáveis para que fossem escravizados, né, e pudessem trabalhar nas minas de ouro, certo? Só que, claro, que a sede por busca de ouro, ela foi cada vez maior, né? Então, o que tinha primeiro ali, em algumas regiões da América Central, começou a ir, por exemplo, para a Bolívia, para o Peru, se expandiu essa área de extração de ouro na América, não ficou restrita à América Central. E a mão de obra escrava indígena, ela não foi suficiente, foi preciso aumentar o contingente escravo aqui na América para extrair ouro. E aí, aonde é que os espanhóis conseguiram encontrar pessoas para trabalharem aqui na América, além dos indígenas? Lá na África. Então, durante o século XVI, a África, além dos portugueses, também sofreu uma colonização espanhola. E dessa colonização lá na África, os espanhóis pegavam africanos, tiravam eles compulsoriamente do seu território, lá da África, e os traziam aqui para a América, e os obrigava a trabalhar, né? E é importante dizer que, tanto para a população indígena quanto para a população africana, escolher muito bem o seu trabalhador era sinônimo de maior enriquecimento. Porque imagina, se eu escolho, se eu capturo, se eu pego uma pessoa que já está muito velha, será que ela vai conseguir extrair muito ouro para mim? Não. Se eu pegar uma criancinha pequenininha, será que ela vai conseguir extrair muito ouro para mim? Não. Se eu pego uma pessoa que está doente, será que ela vai extrair muito ouro? Também não. Então, eles geralmente escolhiam homens e mulheres adultos, fortes e saudáveis. Quando, na captura, tanto de negros africanos quanto da população indígena americana, tinham mulheres, essas mulheres e crianças, elas eram aprisionadas e deixadas aprisionadas em um determinado local. Para quê? Para que essas mulheres pudessem fazer com que essas crianças crescessem, cuidassem dessas crianças, e quando elas atingissem a adolescência, a vida adulta, elas pudessem ser levadas como escravas para trabalharem nas minas de ouro. Né? Um tanto quanto trágico isso, né?
a gente não pode deixar de lembrar, desculpa, que essa população que era escrava, tanto a indígena quanto a africana, elas eram consideradas objetos. Tá? Então, essas populações eram objeto e tinham um dono, que era o espanhol. Então, sendo um dono, sendo um objeto, eu, como objeto, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso bater, eu posso matar, eu posso descartar, eu posso brincar com ele, posso fazer o que eu quiser. Então, essa população que ficou empregada na extração de ouro sob um regime escravo de trabalho, era uma população que sofria muito, porque elas eram submetidas a longas jornadas de trabalho, elas tinham condições péssimas de higiene, de alimentação, e a sua qualidade de vida era muito ruim, né? E quando alguém, seja indígena ou seja africano, deixava de trabalhar de acordo com o que era determinado pelo seu senhor espanhol, essa pessoa ela era castigada na frente de todo mundo para servir de exemplo, né? Então, a escravidão aqui se mostrou como uma prática bastante cruel, que não foi muito diferente do que existiu, por exemplo, aqui no Brasil com a escravidão também indígena e africana. Tá? Mas e os velhos, que nem você falou? O que acontecia com eles? Eles eram deixados de lado, tá? Eles não eram capturados. Muitos deles, inclusive, eram mortos. Os índios ou os africanos? Os africanos, na verdade, eles nem eram tirados lá da África e trazidos para a América, porque primeiro que eles não aguentariam a viagem, né? No caso aqui da América, os mais velhos eles eram abandonados ou então mortos nas suas aldeias. Certo? Certo. E as crianças? Acabei de falar. O que acontecia? Abandonados ou mortos em suas aldeias. Não. Acabei de falar. Elas eram levadas para quando crescerem, né? Isso. Aí sim, quando elas cresciam, elas eram utilizadas também como mão de obra escrava. Tá? Elas eram aprisionadas. Desculpa, eu não estava prestando muita atenção. Ah, tá bom. Então vamos focar aqui. E aí, turma? Todo mundo já sabe o que é isso daqui? Esse cartaz é de um filme super famoso. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Muita gente assistiu, né? O meu pai tem um box dos 18. DVDs, acho que são 6 ou 7 filmes. São muitos filmes, eu nem sei de qual que é esse cartaz que eu peguei aleatoriamente na internet. Esse é a vingança do... Não sei. Eu esqueci o nome. Tá? Mas assim, ó, no geral, Piratas do Caribe faz parte da coletânea do filme Piratas do Caribe. De onde que surgiu o nome para esse filme? Alguém tem ideia? Dos piratas do século Dos XVIII piratas que do a Caribe. Inglaterra Dos caçava. Piratas do Caribe, muito bem, não precisa pensar muito para acertar isso, né? Bom, acontece que é o seguinte, a primeira área que os espanhóis começaram a extrair ouro era na região do Caribe, no Mar do Caribe, né? E aí, onde a gente tem, por exemplo, as ilhas das Antilhas, por exemplo, e a ilha Hispaniola, né? Então, todo o ouro que saía da América e ia para a Espanha caminhava até a ilha Hispaniola e de lá seria transferido por navio até a Espanha, né? Então, os grandes navios espanhóis saíam super carregados de ouro, navios gigantescos, para serem levados, serem transportados essas cargas de ouro até a Espanha, tá? E aí, pessoal, essa região do Caribe, ela começou a ser muito visada por dois grupos, tá? Pelos corsários e pelos piratas, tá? O que é um pirata? Um pirata é aquele indivíduo que se lança ao mar em busca de saquear embarcações. E aquilo que ele saqueia fica para si, certo? Tudo bem? Ele age por conta própria. Já os corsários, eles também são pessoas que se lançam ao mar para saquear navios, só que ele não age por conta própria. Ele é contratado por alguém para fazer esse saque. De tudo que ele consegue saquear, uma parte fica para o corsário e a outra parte fica para quem o contratou. Beleza? Tudo bem? Entenderam a diferença do que é um corsário? Ser pirata, né? Né? Depende do tanto que você vai conseguir saquear, né? Então, a gente tinha na região do Caribe
é uma região muito visada por esses dois grupos, pelos corsários e pelos piratas, interessados em saquear os navios espanhóis carregados de ouro. Por que que esses piratas e os corsários, né, eles agiam assim? Primeiro, porque na América, no século XVI, havia apenas a possibilidade de duas nações explorarem a América. Alguém lembra quais eram as duas nações que podiam explorar a América? Espanhol e Portugal? Espanhol e Isso, Portugal. exato. Espanha e Portugal, por conta do Tratado de Tordesilhas. Se lembram disso? E vários outros países começaram a questionar, falando, olha, eu não concordo com isso. Aonde é que está escrito que as novas terras descobertas têm que ser divididas entre Portugal e Espanha? Eu também quero, cadê o testamento de Adão? Ou seja, onde é que está escrito que Adão deixou essa terra para Portugal, essa terra para a Espanha? Não é justo que aquela terra fique só sob domínio da Espanha e toda a riqueza fica com ela. Ainda mais que foi a igreja que fez o tratado, né? Exato, exato. Então, vários países começaram a questionar isso. Inclusive, começaram a questionar, bom, se eles podem ter domínio sobre aquela área, significa que eles também podem explorar toda a riqueza daquela área. E eu, como é que eu fico, né? Então, alguns países começaram a ficar desesperados. Aí, então... Mas esses países podiam contratar os corsários? Isso que eu vou falar agora. Então, alguns países começavam a pagar esses corsários para saquear a riqueza espanhola, tá? Então, na região do Caribe, começou entre o século XVI e o século XVIII ser uma região extremamente perigosa. Por quê? Todas as embarcações que estavam... alguém está dizendo que a Lavínia saiu da aula. Aqui não tem sala de espera, é só entrar que você já consegue só acessar o link, tá? Diz isso para ela, por favor, Ana. Então, a região do Caribe era uma região que, entre o século XVI e o século XVIII, foi muito visada pelos corsários e pelos piratas para conseguir saquear as riquezas do governo espanhol, tá? Pois não, Alonso? Vou abaixar a mão aqui. Ah, igual a Letícia ela tinha falado assim, mas eles podiam contratar os corsários. Os corsários eram tipo ladrão, tipo, se você quiser contratar um ladrão. Era um ladrão contratado, exatamente. Não é exatamente poder. isso. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do filme, né, Piratas do Caribe, de onde é que veio esse nome, né? Veio exatamente dessa inspiração do período entre o século XVI e o início do século XVIII, quando foi o período em que a Espanha mais conseguiu extrair metais preciosos, principalmente ouro aqui da América. E a região do Caribe foi essa região em que aconteceram muitos conflitos, né, entre os barcos. Mas a gente começa a pensar, Bia, os corsários e os piratas tinham muitas vantagens sobre os navios espanhóis? Sim. Por quê? Os navios espanhóis eram geralmente navios mercantes. O que é um navio mercante? É um navio muito grande que todo o seu casco, a parte de baixo dele, é reservada para o armazenamento de mercadorias. Sejam especiarias, sejam produtos que serão comercializados, inclusive o ouro. Eles eram navios muito grandões, que eles eram lentos, pesadões, demoravam mais de 2, 3 meses para conseguir sair da América Central e chegar até a Espanha. Os navios dos corsários e dos piratas eram navios pequenos, que não tinham carga. O máximo que tinha eram armamentos, como, por exemplo, o canhão. E aí, esses barcos, como eles eram menores, eles conseguiam se movimentar com mais agilidade. Então, por exemplo, à noite ou ao amanhecer, quando não tinha o pôr do sol, que você não conseguia enxergar muito longe, é quando esses corsários e piratas chegavam de surpresa. Geralmente, os navios dos piratas e dos corsários, na ponta do seu casco, tinha como se fosse uma lança bem comprida na ponta do casco do navio. Para que isso? Para que a distância conseguisse perfurar o casco do navio mercante e que também conseguisse se aproximar para atacar com os canhões e assim derrotando aquele navio. Tá? Então, por isso que hoje em dia, até hoje, a gente fala muito da ação dos piratas, né? Que eles eram muito sorrateiros, eles eram muito silenciosos, agiam sempre de noite, durante a madrugada, quando aqueles navios mercantes espanhóis não conseguiam enxergá-los. E aí, quando conseguia perceber a presença de um pirata ou de um corsário, já era tarde demais, o ataque estava feito.
Pois não, Renato? Mas, tipo, eles atacavam os navios e depois, tipo, derrotavam. O que que eles faziam com o navio? Na verdade, quando a gente fala lá no Caribe, entre o século XVIII, século XVI e século XVIII, o intuito deles era pegar o ouro que estava sendo transportado, né? E aí o ouro, no caso dos piratas, eles pegavam para si, os corsários, parte ficava para si e parte entregava a quem o contratou. Não, mas e o navio ficava, tipo, eles afundavam o Afundava, navio? afundava, deixava lá abandonado, certo? Tudo bem? Ah, obrigado. Posso seguir? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Não, mandou um bom dia só. Certo, pessoal? Então, a região do Caribe foi durante muito tempo uma região que foi muito disputada. Só que, na região do Caribe, a disponibilidade de ouro começou a ficar cada vez menor. Então, o que os europeus começaram a fazer? Os espanhóis começaram a buscar novas áreas onde se pudesse encontrar ouro e prata. Até que, por volta, no início do meio do século XVI, foi encontrada numa região da Bolívia uma montanha em que tinha-se muito ouro e prata. E aqui ao redor dessa montanha foi fundada uma cidade chamada Potosí, tá? Então a cidade de Potosí na Bolívia foi uma cidade que foi fundada graças à descoberta de ouro e prata, certo? E aos poucos essa cidade ela começou a crescer, receber muita gente. Pra vocês terem uma ideia, essa cidade aqui na América, ela chegou a ter 112 mil habitantes, maior que Alfenas, inclusive. Lá na Espanha, a cidade de Sevilha, por exemplo, que era um dos maiores centros comerciais da Europa, tinha quase 90 mil habitantes. Então, olha como que essa cidade, a cidade de Potosí, na Bolívia, da metade para o final do século XVI, ela começou a receber tanta gente, né? Por conta da grande riqueza construída, a cidade era sinônimo de poder, sinônimo de riqueza, de empoderamento, né? Essa cidade, ela começou a ser um centro cultural. Ela tinha muitos salões de festa, salões de teatro, casas de jogos, tinha muitas igrejas construídas, né, para atender toda essa população, seja a população indígena, a população espanhola que habitava essa região. A cidade de Potosí, a partir do século XVI, foi a principal fonte de acúmulo de ouro da Espanha. Então, se a Espanha se tornou uma grande potência no século XVI, ela tem que agradecer a cidade de Potosí, porque as suas reservas de ouro foram feitas sobre o ouro extraído aqui na Bolívia e na cidade de Potosí. Pois não. Fala, Letícia. Mas quem que governava? Lembra que eu mostrei para vocês que dentro das áreas dominadas pela Espanha aqui na América foram formados vice-reinos? Que as áreas de colonização espanhola foram divididas em partes menores e que cada parte era administrada por um vice-rei. Esse vice-rei é como se fosse um governante representante do rei da Espanha aqui. Lembra disso? Então, ao longo do tempo, cada parte, cada vice-reino foi tendo um vice-rei. Tá? Então, esse vice-rei, ele ficava responsável por fiscalizar a produção, era ele que determinava o quanto de imposto cada pessoa que estava trabalhando ali deveria pagar, e, inclusive, ele fiscalizava a mita, que eu vou falar agora para vocês, certo? Então, por que é Bolívia? Hoje, no território da atual Bolívia, uma cidade foi fundada, a cidade de Potosí, entendeu? É que é onde hoje, aqui na América, é a Bolívia, era um local dominado pelos espanhóis, que lá no século XVI foi fundada uma cidade chamada Potosí. Entendeu agora? Por que eu coloquei Bolívia ali? Entendeu? Então, beleza. Pessoal, se a Espanha se tornou uma grande potência graças a esse acúmulo de ouro vindo de Potosí, como é que esse ouro foi explorado, né? Foi explorado porque na cidade de Potosí, no vice-reino onde Potosí estava localizada, o vice-reino determinou que houvesse a mita, tá? O que é a mita? A mita é uma espécie de imposto
que obriga as pessoas a trabalharem, tá? Então, todas as pessoas que fossem do sexo masculino, que tivesse de 18 a 50 anos, de tempos em tempos, eram convocadas a irem até a cidade de Potosí para trabalhar nessa montanha aqui para extrair ouro e prata. Ah, Bia, mas eu não vou, né? Não tinha essa opção, porque senão você era preso, porque senão você era morto. E aí, era melhor eu ir de tempos em tempos trabalhar de 6 a 12 meses na cidade de Potosí do que morrer, por exemplo, né? Então, a mita era um tipo de imposto que basicamente obrigava homens de 18 a 50 anos a irem até Potosí trabalhar de 6 a 12 meses no ano. Tá? Depois desse prazo, a pessoa poderia voltar para o seu local de origem, para a sua província, por exemplo, continuar sua vida normal. Mas eles ganhavam dinheiro para trabalhar? Quando fosse convocado novamente, ele deveria voltar à cidade de Potosí. Olha uma coisa que eu acabei de dizer. Trabalho compulsório, um trabalho obrigatório. Você não recebe nada por isso, tá? É algo que é imposto, é obrigado a você. É por isso que a gente diz que essa mão de obra é uma mão de obra escrava. Porque se eu trabalho e não recebo nada em troca, nenhum tipo de salário, isso é um tipo de trabalho escravo. Fala, Letícia. Mas essas pessoas, quando elas não estavam em Mita trabalhando, elas eram escravas, não eram? Aí elas, no caso da região de Potosí, elas eram livres, elas podiam continuar a sua vida naturalmente. Só que quando recrutadas, quando surgia, por exemplo, um alto funcionário chegasse lá e convocasse as pessoas, elas deveriam voltar para a cidade de Potosí. Certo? Então, pessoal, durante o século XVI até o século XVIII, se imaginava que Potosí tinha ouro infinito, que ouro e prata ali nunca se esgotariam. Só que, por volta da metade do século XVIII, cada vez mais estava sendo difícil encontrar ouro e prata na cidade de Potosí. E o que acabou acontecendo? A riqueza da cidade começou a diminuir, né? Então as pessoas começaram a abandonar a cidade de Potosí, indo em busca de outros locais que tivessem ouro e prata. Se lá no século XVI a cidade tinha 112 mil habitantes, configurando como uma das maiores cidades instaladas pelos espanhóis aqui na América, naquela época, no século XVIII, a gente percebia que a cidade tinha só 20 mil habitantes. O resto tudo migrou para outras áreas em busca de regiões que pudessem ter mais riquezas, né? Então, a gente pode pensar que Potosí foi a grande responsável pelo enriquecimento da Espanha, só que quando as reservas de ouro e prata estavam deixando de serem produtivas ali, essa cidade foi praticamente abandonada. Hoje, essa cidade é uma cidade turística, porque ela tem muitos prédios históricos do período do século XVI até o século XVIII, né, que mostram muito de como que os colonizadores eles agiam contra a população local, os tipos de hábitos culturais, religiosos que a população ali estabelecia, né? É um interessante centro cultural para se visitar, tá? Só que hoje a gente não encontra uma cidade, tá? Super ultra moderna, tá? Uma cidade que pacata, parada no tempo, que não é tão moderna assim, certo? Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Pessoal, e aí eu disse para... Oi? No slide anterior, aquilo que os escravos estão jogando no chão é ouro? Uhum, é um exemplo, tá? Deles praticando essa mita e as pessoas aqui, os espanhóis, só fiscalizando o trabalho no bem bom, enquanto os indígenas estão aqui dando o seu sangue para conseguir produzir. Eles achavam isso tudo? Tá doido. Tanto que navios e navios saíam da América carregados de ouro. Certo? Pessoal, então eu disse para vocês que o Tratado de Tordesilhas ele foi muito questionado por diversos povos, né? E aí os povos começaram a questionar o Papa. Fala, poxa,
Eu também quero rever esse tratado, esse negócio está errado. E o que aconteceu? Nada. O Papa não mudou o Tratado de Tordesilhas. E aí, então, essas nações europeias começaram a invadir as terras descobertas na América, na Ásia e na África, que eram até então ou de Portugal ou de Espanha apenas. No caso da América, diversos povos chegaram aqui, né? Então, esse mapa, por exemplo, mostra regiões que foram dominadas pelos ingleses, pelos franceses, pelos espanhóis, pelos portugueses, a gente pode pensar na Holanda, né? E assim por diante. Então, várias nações invadiram a América, porque não aceitava que esse terreno novo, essa nova terra, fosse dividida apenas entre Portugal e Espanha, tá? E aí, um exemplo que a gente vai dar é o exemplo da invasão dos ingleses à América, tá? No primeiro momento, a gente pode pensar que a parte onde nós temos os Estados Unidos era um local que deveria ser de exploração espanhola. Só que os espanhóis não chegaram até aqui para explorar, mas quem conseguiu chegar antes foram os ingleses, certo? E essa ocupação na América se deu por várias tentativas. A primeira delas aconteceu entre 1585 e 1587. Quando os ingleses chegaram aqui na América, mais ou menos nessa regiãozinha, e deixaram algumas pessoas, alguns ingleses, nessa ilha de Rococo. Não sei como é que fala. Alguém fala em inglês? Como é que pronuncia isso daqui? Roanoke? Como é que fala? Alguém sabe como é que se pronuncia isso daqui? Eu não sei. Nessa ilha. Nunca ouvi essa palavra. Tá? Eu também não sei falar. Então, nessa ilha foram deixados algumas dezenas de colonos, né? Alguns ingleses que deveriam explorar essa nova terra, tá? Só que, misteriosamente, esses colonos, eles desapareceram, não se teve mais notícia deles. Então, a gente pode dizer que o primeiro contato dos ingleses aqui na América foi um contato falho, né? Porque os colonizadores que chegaram aqui, basicamente, não se tem notícia do que aconteceu com eles, porque eles desapareceram. A explicação mais provável, mas que não foi provada até hoje, é que existia um povo tradicional que habitava essa ilha, que deve ter entrado em conflito direto com esses ingleses e matado esses ingleses, né? Mas nem vestígios dos seus corpos foram encontrados até os dias de hoje, tá? Passados mais de 20 anos, os ingleses tentaram uma nova colonização, tá? E dessa vez teve sucesso, né? Então, entre 1607 e 1733, os ingleses mandaram vários navios com ingleses aqui para a América, também nessa porção aqui onde hoje nós conhecemos como Estados Unidos, tá? Nesse local aonde os ingleses chegaram, eles fundaram 13 colônias, ou seja, toda essa área foi dividida em 13 partes, 13 colônias, ok? Só que o que a gente pode perceber da ação dos ingleses aqui na América e da ação dos espanhóis e portugueses? Os ingleses, pessoal, quando eles chegaram aqui na América, eles não vieram, num primeiro momento, com o intuito, né, do governo dominar aquela área. Ou seja, lá na Inglaterra, a Inglaterra queria ter posses aqui na América, mas ela própria não queria gastar dinheiro tentando colonizar uma terra que nunca ninguém pisou. Então, o que dentro da Inglaterra surgiu? Algumas companhias de colonização ou empresas de colonização. O que eram isso? Era como se fosse uma empresa que tinha o objetivo de recrutar pessoas na Inglaterra para que essas pessoas fossem lá para a América e lá na América descobrir algum tipo de coisa que pudesse ser explorada e dar impostos à coroa britânica, dar impostos à Inglaterra. Qual que é a diferença, então, do que a gente viu entre os ingleses e os espanhóis e portugueses, por exemplo? Quem mandava pessoas aqui para a América, tanto os espanhóis quanto os portugueses, era o rei. Era o rei que organizava e mandava as pessoas para cá. Era a mando deles. Agora, os ingleses, não. O rei inglês falava o seguinte, ó,
eu vou deixar a gente ir para lá, certo? Para a América. Quem que for para lá vai ter direito a tomar posse de um pedaço de terra, vai gerar sua riqueza e assim por diante. Quem quer ir? E aí foram criadas essas empresas de colonização, certo? Na próxima aula, eu vou explicar um pouco melhor como que funcionavam essas empresas de colonização e quem é que essas empresas de colonização conseguiram atrair para virem aqui para a América, tá? E onde hoje essas 13 colônias foram fundadas são os atuais, é o atual território dos Estados Unidos, que não ficou restrito só àquela manchinha azul, né? Ampliou os Estados Unidos para outra área. Fala, Letícia. Eu tinha esquecido de abaixar a mão, desculpa. Ah, esqueceu? Tudo bem. Tá? Então, olha só, essa primeira diferença, né, entre a colonização dos Estados Unidos, né, que foi a colonização dos ingleses, com a colonização dos espanhóis e portugueses aqui na América. Tudo bem? Vou parar por aqui. Pessoas, eu vou passar uma tarefinha para vocês para segunda-feira, tá? Tudo bem? Eu queria que vocês fizessem a página 50 da apostila, certo? Os exercícios 1, 2 e 3, tá? Lá da página 50. Perfeito? Tudo bem? E aí, na segunda-feira, a gente encerra esse capítulo 8, tá? Terminando de falar dessas 13 colônias e como que elas avançaram para formar os Estados Unidos. Perfeito, turma? Dúvida por enquanto? Não? Tem gente que ainda não mandou o nome no bate-papo. Não. Então, vai lá no bate-papo, me manda o nome, por favor. Certo? E quem já mandou o nome, anotou aí a tarefa, por favor, pode aí sair da aula se quiser, tomar uma aguinha e esperar a próxima aula, tá? Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Beijo. Saudade, viu?